Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o modelo topológico de aparelho psíquico proposto por Freud. Freud, ao longo de sua obra, propôs 3 modelos de aparelho psíquico: o modelo telescópico, o modelo topológico e o modelo estrutural. Eu vou falar hoje sobre o modelo topológico. O telescópico, ele propunha que o aparelho psíquico funcionava de uma forma semelhante a um telescópio, mas ele acabou não levando adiante esse modelo. Então, eu vou falar hoje sobre o topológico e suas formas de funcionamento. Então, para Freud, fazem parte do aparelho psíquico no modelo topológico os sistemas consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, o sistema inconsciente, eu já falei um pouco sobre ele em outro vídeo. Ele é a parte do nosso aparelho psíquico a qual nós não temos acesso direto e que responde pela aparente falta de causalidade em várias das nossas ações, em vários dos nossos comportamentos e pensamentos. Então, como grande parte do nosso funcionamento psíquico se dá de forma inconsciente, muitas vezes nós temos a impressão que nós fazemos determinadas coisas do nada ou sem nenhum motivo. Mas na realidade o motivo está no inconsciente, por isso nós não temos acesso. O inconsciente só se manifesta de forma indireta através de sonhos, através de atos falhos, lapsos, trocas de palavras. Ele se manifesta de forma indireta, né? E a gente também pode conseguir chegar aos conteúdos inconscientes através do trabalho de análise, né? Eu falei um pouco mais sobre ele em outro vídeo. Também o sistema pré-consciente, ele fica entre o sistema inconsciente e o sistema consciente, e ele é acessível, mas ele precisa de um esforço de atenção para se tornar consciente, né? Então, assim, se alguém me perguntar o que eu almocei ontem, eu não vou saber de cara, mas se eu fizer um esforço, eu vou conseguir lembrar. Ontem eu almocei salada com não sei o que, né? Eu preciso fazer um esforço. Depois que eu falei, né, eu já posso me envolver com outra coisa e aquela informação volta para o meu pré-consciente, né? E o sistema consciente é o sistema através do qual a gente observa, o sistema através do qual a gente percebe o ambiente, a gente percebe as pessoas, a gente percebe a si mesmo. É o sistema através do qual a gente consegue pensar, a gente consegue raciocinar de forma lógica, a gente consegue associar ideias. Tudo isso acontece no sistema consciente. Bom, esses 3 sistemas, eles não podem... desculpa, gente, uma coisa que eu estava esquecendo de falar. O sistema consciente, ele é importantíssimo porque ele ajuda a proteger o nosso aparelho psíquico, funcionando como um órgão sensorial, como uma pele para o aparelho psíquico, né? Então, da mesma forma que a nossa pele protege o nosso corpo de estímulos externos, o consciente também protege o aparelho psíquico de estímulos externos e internos também, né? Dependendo do impulso que vem, né, é o nosso consciente que protege a gente da angústia que aquele impulso pode gerar na gente. Então, por exemplo, se eu sinto um impulso agressivo, né, aquilo vai me causar angústia. É o meu consciente que vai me proteger dessa angústia, né? E também na percepção das coisas, né? O consciente, ele amortece os estímulos. Então, se eu chego em algum ambiente que tem muitos estímulos, que tem coisas perturbadoras, o meu consciente vai tentando assimilar aquilo de uma maneira que não me desestabilize psiquicamente. Quando o consciente não consegue fazer isso, aí a gente pode pensar em uma situação traumática. Bom, esses 3 sistemas, eles não podem ser entendidos de forma estanque. Não tá ali consciente, as coisas do consciente aqui, as coisas do pré-consciente aqui, ficam aqui, e o inconsciente aqui, e nada sai do lugar. Não. O nosso aparelho psíquico está em constante movimento. Então, para Freud, a falta de movimento no aparelho psíquico é morte psíquica, né? Então, a energia psíquica, ela flui
entre os três sistemas e os conteúdos também. Então, eu dei o exemplo do pré-consciente, né, de uma informação que estava no pré-consciente, passando para o consciente e voltando para o pré-consciente, né? Se eu vivo uma situação traumática, aquela situação, aquele conteúdo, eu mando lá para o meu inconsciente. Então, eu vivi com o consciente, mas aquilo vai para o inconsciente. Com o trabalho de análise, aquilo pode voltar para o consciente, né? Ou o conteúdo está reprimido, mas o conteúdo reprimido, ele continua emanando energia, né? Ele continua tentando aparecer, que é quando ele vai aparecer através dos sonhos, através dos atos falhos, né? Então, a energia psíquica tá lá, tá se movimentando, indo do inconsciente para o consciente, e sempre passando pelo pré-consciente, né? Então, esses três sistemas, eles não ficam parados, eles estão o tempo todo, os conteúdos, né? E a energia está o tempo todo fluindo por esses três sistemas. E eles têm formas diferentes de funcionamento. O inconsciente, ele funciona segundo o processo primário. O que é processo primário? É a realização do impulso sem adiamento, né? Então, eu tô com raiva de alguém, me deu uma vontade de bater na pessoa, eu vou lá e pá, bato, né? Eu não consigo refrear o impulso, né? E no sistema consciente e pré-consciente já é diferente. Aí a gente já vai estar funcionando de acordo com o processo secundário. Então, no processo secundário, existe adiamento da gratificação. Então, eu senti raiva, fiquei com vontade de bater, mas eu vou pensar, não, se eu bater, eu vou fazer um mal para outra pessoa. A outra pessoa pode deixar de gostar de mim e eu não quero isso, porque eu gosto da pessoa, só estou com raiva dela, né? Então, eu vou adiar, eu não vou simplesmente agir, né, de acordo com o impulso. O inconsciente que funciona dessa maneira. Os sonhos são o impulso do inconsciente se manifestando, né? Não é diferente do consciente, que vai ter todo esse pensamento. A gente avalia a situação, a gente analisa, né? Eu não posso bater, mas eu posso tentar conversar com essa pessoa, né? Eu posso dar um gelo nessa pessoa porque eu fiquei muito brava com ela. Eu vou encontrar uma outra maneira de lidar com a minha raiva, né? Eu não vou simplesmente atuar a raiva como acontece no processo primário. O processo primário, ele funciona de acordo com o princípio do prazer, né? Eu quero, eu faço. Não tem adiação, não tem espera, né? Não tem negociação. E o processo secundário funciona de acordo com o princípio da realidade. Eu levo em conta a realidade, eu levo em conta o outro, eu levo em conta o que vai ser bom, o que não vai, o que vai ser saudável, o que não vai, né? Então, é um funcionamento mais maduro, o processo secundário, né? Mais maduro e o que possibilita também a gente a crescer. E o processo primário, não, é um funcionamento animal, instintivo, né? Não tem pensamento, não tem espera, né? Então, esse é o modelo topológico de aparelho psíquico. Sistema consciente, pré-consciente e inconsciente estão sempre em movimento. Sistema inconsciente funciona de acordo com o processo primário. Sistema consciente, pré-consciente funcionam de acordo com o processo secundário. Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Só escrever aí nos comentários abaixo que assim que eu puder eu vou responder. Obrigada. Tchau, tchau.